Fala pessoal, como vocês estão? Vamos para mais uma aula aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre processo legislativo, mais especificamente sobre o veto presidencial, esse assunto que é extremamente recorrente nas provas de procuradorias da CESP. Então, hoje a gente vai analisar um pouco sobre as fases do processo legislativo, mas eu vou falar mais especificamente sobre o veto presidencial. Tá certo? Então vem aqui comigo. Antes de eu começar a mostrar o material para vocês, os slides que eu preparei para a aula de hoje, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês assinem o sininho de notificação para que sejam notificados toda vez que tiver aula nova aqui no canal. Deixe o seu comentário também com a sua dúvida e o seu like caso você tenha gostado da aula de hoje. Então vem aqui comigo que eu vou começar a fazer o compartilhamento. Como eu disse, a aula de hoje a gente vai falar sobre processo legislativo. Eu não vou conseguir esgotar a temática referente a todas as fases, mas hoje eu quero falar exclusivamente principalmente sobre o veto presidencial, que é um tema extremamente importante que tem grande incidência nas provas da CESP quando a gente fala em processo legislativo. Então eu trouxe dois julgados importantes. Mas antes disso, vamos dar uma passada aqui nas fases do processo legislativo para a gente, então, dar aquela relembrada, aquela revisada. Vamos começar. O processo legislativo nada mais é do que aquelas fases, né, que o projeto de lei ele passa para então se converter em lei. Então, aqui a gente tem a fase iniciadora, que é a fase em que há a apresentação do projeto de lei diante da Casa Legislativa Iniciadora, que é onde vai começar a deliberação parlamentar. Então, a fase iniciadora é aquela fase de apresentação do projeto de lei para que então ele comece a tramitar na parte da fase de deliberação parlamentar. Na fase introdutória de iniciativa, como eu disse, que é a que dá início ao processo legislativo, a gente tem então a apresentação do projeto de lei. E aqui, dentro dessa iniciativa, eu tenho várias classificações. Quando eu tenho um projeto de lei que ele é apresentado por o presidente da República, um projeto de lei que é apresentado pelo Supremo Tribunal Federal ou por um tribunal, eu tenho aqui uma iniciativa extraparlamentar. Quando é um parlamentar que está dando início ao processo legislativo apresentando o projeto de lei, então eu tenho uma iniciativa parlamentar. Então, um senador, um deputado federal que apresentou aquele projeto de lei. Eu tenho também, dentro da classificação de iniciativa, aquela iniciativa privativa, que é uma iniciativa reservada a determinada autoridade pela nossa Constituição. Então, a Constituição ela atribuiu exclusivamente a determinada autoridade ou determinado órgão específico a competência para dar início ao processo legislativo sobre aquela determinada matéria. Okay? Aqui, como exemplo, a gente tem o artigo 61, parágrafo 1º, que trata sobre as matérias de competência privativa do presidente da República. A gente tem aqui o artigo 93, caput, que fala da competência do STF para dar início ao processo legislativo de lei complementar do Estatuto da Magistratura. E o artigo 96, inciso 1º, a linha A, trata sobre a competência dos tribunais. E aqui a gente precisa falar do princípio da simetria. Esse princípio da simetria é importante, pessoal, e eu vou trazer um exemplo para vocês, porque essas matérias do artigo 61, parágrafo 1º, que são matérias de competência privativa do presidente da República, no cenário federal, no que se refere ao cenário estadual, a gente vai aplicar o princípio da simetria. Então, essas matérias aqui do artigo 61, parágrafo 1º, no cenário estadual, são de competência privativa do governador do estado. Então, cabe a ele dar iniciativa, apresentar, então, o projeto de lei no que se refere a essas matérias. Caso contrário, caso seja apresentado por outra autoridade ou outro órgão, a gente tem uma inconstitucionalidade formal. Iniciativa concorrente. A Constituição atribui a competência para dar início ao processo legislativo, para apresentar o projeto de lei, a várias autoridades, a vários órgãos e não apenas a uma autoridade específica, um órgão específico. Então, não está reservada
ou restrita a uma única autoridade ou órgão. Ela tem aqui, então, várias autoridades e órgãos que podem, então, apresentar projeto de lei sobre determinada matéria, sobre aquela matéria. Iniciativa popular, aqui é o povo, né, quando a gente tem respeitado esses requisitos do artigo 61, parágrafo 2º da nossa Constituição, a iniciativa popular, então, ela vai ser possível a propositura, a apresentação de projeto de lei complementar, de projeto de lei ordinária. Aqui a gente não tem iniciativa popular para PEC. Então, no cenário federal, na Constituição Federal, a gente não tem a possibilidade de emenda constitucional por iniciativa popular. Mas o Supremo Tribunal Federal entende que é possível que se preveja na Constituição estadual a iniciativa popular para a apresentação de proposta de emenda constitucional estadual, quando então prevista na Constituição estadual. Então, apresentado o projeto de lei lá na casa iniciadora, que em regra é a Câmara dos Deputados, a não ser que seja um projeto de lei de iniciativa de um senador, então aí a casa iniciadora vai ser o Senado Federal, do contrário, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Então, apresentado o projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, começa então a deliberação parlamentar. A gente vai ter a discussão, a possibilidade de emendas e, por fim, a votação. Então, começou lá na Câmara dos Deputados, a gente vai ter esse projeto de lei podendo passar por várias comissões que tem ali dentro do Congresso Nacional. A gente tem dentro das casas legislativas várias comissões, e uma comissão que a passagem desse projeto de lei é obrigatória é a Comissão de Constituição e Justiça para análise da constitucionalidade. Aqui a gente tem um controle de constitucionalidade político, né, sendo realizado pela Comissão de Constituição e Justiça, e ela vai então proferir um parecer sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade deste projeto de lei. Esse projeto de lei, quando a gente tem um parecer pela sua inconstitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça, é possível que ele prossiga se tiver, então, o voto de 1/10 da Casa Legislativa. Então, esse parecer, ele pode ser, então, derrubado e o projeto de lei seguir se tiver, então, aí 1/10 dos membros da Casa Legislativa votando de forma favorável, né, ao prosseguimento e contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E aí, pessoal, a gente passou pela Câmara dos Deputados, que em regra é a Casa Legislativa iniciadora, teve a discussão, pode ser que eventualmente tenha emendas a esse projeto. Hoje, infelizmente, a gente não vai entrar nesse aspecto específico das emendas, mas vamos supor que tenha tido emendas, foi votada e aprovada, então, aí na Câmara dos Deputados. Ela segue para a Casa Revisora. Na Casa Revisora, ela então vai ser discutida, pode ter emendas e ela vai ser votada. Se a gente tiver aqui uma rejeição desse projeto de lei pela Câmara dos Deputados, não é possível que esse projeto de lei siga para a Casa Revisora. Se foi rejeitado, infelizmente, não tem como prosseguir, ok? Mas ele pode seguir com emendas. E lá na Casa Revisora, ele pode também sofrer alterações, pode sofrer emendas. E aí, quando eu tenho emendas na Casa Revisora e é votado e aprovado na Casa Revisora, é necessário que volte para a Casa Iniciadora para que ela então delibere e volte a respeito dessas emendas, ok? Passado então pela deliberação parlamentar, esse projeto de lei ele vai seguir para a deliberação executiva, que é justamente o tema central da nossa aula de hoje, que é a sanção ou veto. Após então a deliberação executiva, a gente tem por fim a promulgação e a publicação. A promulgação ela vai atestar a existência da lei e a promulgação então é para dar publicidade, né, e a partir de então poder exigir o cumprimento dessa nova lei. Seguindo aqui, pessoal, eu disse para vocês que a gente ia tratar sobre os aspectos principais da deliberação executiva e a gente ia falar sobre 2 julgados importantes. Vamos então falar sobre a sanção e o veto para a gente entender os julgados do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, essa sanção ou veto, ela precisa ocorrer nos 15 dias úteis. Então, chegou o projeto de lei após a deliberação legislativa,
é necessário aqui que o presidente da República ele delibere em 15 dias úteis. Caso não haja essa manifestação dentro desse prazo de 15 dias úteis, a gente tem a sanção tácita desse projeto de lei. Aqui, pessoal, o veto, ele sempre tem que ser expresso. Não há a possibilidade de um veto tácito. Por quê? Porque toda vez que não há a manifestação do presidente da República, a gente tem a sanção tácita, mas a gente não tem o veto tácito. O veto, ele precisa sempre ser expresso e estar acompanhado das razões e dos motivos desse veto presidencial. Nós temos duas espécies de veto. O veto formal, que é quando o projeto de lei ele é vetado pelo presidente da República porque ele entende que há uma inconstitucionalidade. Então, aqui é uma forma de controle político de constitucionalidade. Temos também um veto material ou veto político, em que o veto do presidente da República é em razão de entender que esse projeto de lei ele é contrário ao interesse público. Pessoal, para não restar dúvida, aqui quando eu falei que é um controle de constitucionalidade político, porque toda vez que a gente tem um controle de constitucionalidade sendo realizado por uma autoridade ou por órgão que não pertence ao Poder Judiciário, a gente diz que é um controle político. E aqui o veto formal é uma forma, né, já que é o presidente da República que está realizando esse controle de constitucionalidade do projeto de lei e é um controle preventivo de constitucionalidade. Aqui no veto material e político é diferente, é o veto que é político, não é o controle de constitucionalidade que é político, tá? Não confundam. Veto político é porque ele entende, então, que o projeto de lei ele está em desconformidade com o interesse público e por isso ele acaba vetando parcialmente ou integralmente o projeto de lei. Seguindo então, tanto o veto formal, que é aquele relacionado à inconstitucionalidade, quanto o político, que é em razão da ausência de interesse público pelo projeto de lei, aqui eu tenho a possibilidade de derrubada desse veto na forma do artigo 62 da Constituição. Então, tanto quando o presidente ele veta formalmente, né, em razão da inconstitucionalidade, ou ele veta em razão do interesse público, esse veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, aqui cumprindo esses requisitos que está previsto no artigo 66 da nossa Constituição. Como eu disse, o veto ele pode ser total, então pode ser totalmente vetado o projeto de lei, integralmente, mas pode ser que ele seja simplesmente parcial. Mas quando esse veto for parcial, ele não vai poder recair sobre palavras ou expressões apenas do projeto de lei. Ele vai precisar recair sobre todo o parágrafo, toda a linha, todo o inciso, todo o artigo. Porque senão pode ser que caia na seguinte situação, que o presidente da República ele acabe descaracterizando o projeto de lei que foi aprovado em deliberação legislativa, porque ele retirou uma palavra, como a palavra não. A palavra não, ela faz toda a diferença, ela muda totalmente o contexto dentro do artigo, do inciso, do parágrafo. Então, por isso que não pode ter esse veto recaindo sobre palavras ou expressões, porque pode ser que o presidente da República ele desconfigure totalmente aquele projeto de lei, aquele texto que foi aprovado pela deliberação legislativa. Aqui, também uma outra característica extremamente importante, a gente vai falar sobre esse assunto quando a gente falar sobre esse julgado aqui da DPF 714. O veto, ele é um ato irretratável. As fases do processo legislativo são preclusivas. Então, uma vez vetado determinada parte, né, determinado parágrafo, a linha, inciso, o artigo do projeto de lei, o presidente da República não pode voltar atrás. Ou ele também não pode, posteriormente, vetar partes que ele deixou de vetar, porque aqui a gente também tem essa fase da deliberação executiva, assim como todas as fases do processo legislativo,
como fases preclusivas. Então, ele não pode voltar atrás de eventual sanção, de eventual veto que ele tenha realizado, ok? Então, diante disso, pessoal, diante dessas características, eu quero trazer dois julgados importantes para vocês. Prestem atenção. Aqui, nesse RE 706103, o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: se eu tenho um projeto de lei que já passou pela deliberação legislativa e agora está ali na mesa do presidente da República para sanção ou veto, e aí o presidente da República, ele entende por vetar parcialmente esse projeto de lei, então o restante é sancionado, essa parte que foi sancionada não será inconstitucional, não haverá uma inconstitucionalidade na lei se o Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, se o presidente da República ele vier a promulgar e publicar essa parte incontroversa, então essa parte que já passou pela deliberação legislativa, já passou pela deliberação executiva, antes do Poder Legislativo se manifestar a respeito das partes que foram vetadas. Então, não há inconstitucionalidade nessa lei. O presidente da República, então, ele pode sim promulgar e publicar essa parte incontroversa, que já passou pela parte de deliberação executiva, legislativa também. Então, tá tudo certo. O processo legislativo, ele foi finalizado. Então, ele não tem a necessidade de esperar a manifestação do Poder Legislativo a respeito dos seus vetos sobre aquela parte que foi vetada, para então promulgar e publicar a parte incontroversa. Isso não gera, né, essa publicação antes da manifestação do Poder Legislativo a respeito dos vetos, uma possível derrubada dos vetos. Essa promulgação, essa publicação antes dessa manifestação do Poder Legislativo não vai trazer uma inconstitucionalidade para essa lei, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então, apenas para concluir, se eu tenho um projeto de lei que o presidente da República ele vetou parcialmente e posteriormente veio a promulgar e publicar a parte incontroversa antes de o Poder Legislativo, o Congresso Nacional poder se manifestar sobre esse veto parcial, não há nenhuma inconstitucionalidade. Então, se ele faz essa promulgação e essa publicação antes disso, essa lei não sofre de nenhuma inconstitucionalidade por causa disso, ok? Então, isso é o que restou entendido nesse julgamento aqui do Supremo Tribunal Federal. Um outro julgamento que é referente à DPF 714, 715 e 718 é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que o veto, ele é um ato irretratável, como eu já disse aqui. O que acontece? O presidente da República, quando ele faz os seus o veto parcial, então ele publica essa lei posteriormente, não é possível que depois de promulgada e publicada, ele venha a republicar essa lei, trazendo novos vetos, ainda que tenha havido um erro material. Então, ainda que tenha havido um erro material na publicação anterior, não há a possibilidade de republicação da lei, sendo que ela já foi publicada anteriormente com outros vetos. Então, não é possível esse exercício, né, reiterar esse exercício do direito de veto do presidente da República. Se ele promulgou e publicou a lei, então, a partir daí, ele não pode, posteriormente, republicar a lei com novos vetos, porque as fases do processo legislativo, elas precluem. Então, uma vez que ele se manifestou sobre determinado veto parcial e vetou determinadas partes daquele projeto de lei e posteriormente promulgou e publicou a lei, ele não pode republicar essa lei trazendo novos vetos, porque aquela fase ela já passou, já precluiu, não tem como ele então novamente exercer o seu direito, né, de veto.
Então, passado essa fase de deliberação executiva com a sanção e veto, não é possível posteriormente, né, reiterar o exercício, né, do seu veto. Isso foi o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal aqui na DPF 714, 715 e 718. Então, esses dois eram os julgados que eu queria falar aqui com vocês hoje. Então, pessoal, voltando aqui para mim, era isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E, mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no canal. Também acione o sininho de notificação, porque toda semana a gente tem aula nova aqui para você ficar esperto e ser sempre notificado quando tiver aula nova. E, é claro, se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Um beijo e até a próxima!